Plano Bíblico, dia 9 de julho, Jeremias 22 a 24 e Provérbios 9. Provérbios 9. Banquete da sabedoria. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas, matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos, ela disse: Vinde comer meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e viverei. Andai direito no caminho da inteligência. Destinatários. Quem censura um mofador atrai para si a zombaria. O que repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias, e anos de vida te serão acrescentados. Se tu és sábio, é para teu bem que o és. Mas se tu és um soberbo, só tu sofrerás as consequências. Banquete da loucura. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes, que seguem direito o seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos, ela diz: As águas furtivas são mais doces, e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele que ali há sombras, e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Jeremias 22 a 24. Jeremias 22. Contra o rei. Eis o que me diz o Senhor: Desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás este oráculo. Ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi, tu, teus servos, teu povo, que entrais por essas portas. Eis o que diz o Senhor: Praticai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não deixeis o estrangeiro sofrer vexames e violências, nem o órfão e a viúva. Nem derrames neste lugar sangue inocente. Se obedeceres fielmente esta ordem, continuarão a passar pelas portas deste palácio os reis, herdeiros do trono de Davi, montados em carros e cavalos, com seus servos e seu povo. Se, porém, não escutardes essas palavras, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, será reduzido a escombros este palácio, porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Eras a meus olhos como os montes de Galaade, qual cimo do Líbano. Juro, porém, que vou transformar em solidão, em um deserto. Prepara contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus cedros mais formosos e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, ao passarem por perto desta cidade, uns aos outros hão de dizer: Por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? E lhes será respondido: Porque seus habitantes abandonaram a aliança do Senhor com o Senhor seu Deus, prosternando-se ante outros deuses, e a eles rendendo culto. Oráculo contra Selum. Não chores o morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai, chorai antes sobre aquele que parte, e que não voltará mais, nem tornará a ver o país natal. Porque assim fala o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar do pai,
e partiu desse lugar. Não voltará mais para ali, morrerá no local de seu exílio, sem jamais rever a pátria. Oráculo contra Joaquim. Ai daquele que para si construiu esse palácio por meios desonestos, os seus salões violando a equidade. Ai daquele que faz seu próximo trabalhar sem paga e lhe recusa o salário. E daquele que diz: vou mandar construir suntuosa morada, salões espaçosos com largas janelas e revestimento de cedro, e pinturas de vermelho. Julgas ter o posto do rei porque rivalizas no emprego do cedro? Também teu pai comia e bebia, praticava justiça e equidade, e tudo lhe era próspero. Julgava a causa do pobre e do infeliz, e tudo lhe era próspero. Não é isso conhecer-me, oráculo do Senhor? Mas teus olhos e teu coração não procuravam senão satisfazer sua cobiça, derramar o sangue do inocente e exercer a opressão e a violência. Eis, portanto, o oráculo do Senhor sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não haverá lamentações por ele. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, nem o chorarão dizendo: ai, Senhor, ai, majestade. Sua pomba fúnebre será qual a do asno e o arrastão, jogando-o para as portas de Jerusalém, jogando-o para fora das portas de Jerusalém. Triste sorte da nação. Sobe ao Líbano e clama em altas vozes, fazendo-as restoar por Bazã. Clama do alto do monte Abarim, porque teus amantes foram esmagados. Falei-te no templo de tua prosperidade. Disseste-me, porém, não te ouvi, pois é este teu costume desde a juventude. Não escutas minha voz. Serão teus pastores pasto dos ventos, e teus amantes serão levados ao cativeiro. A vergonha e a confusão serão tua partilha, por causa de tua malícia. Tu que moras no Líbano, e fazes teu ninho nos cedros, quanto haverás de gemer, presa das dores e das convulsões semelhantes às da mulher ao dar à luz? Oráculo contra Jeconias. Pela minha vida, oráculo do Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu te entregarei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos caldeus, eu te lançarei a ti e a tua mãe que te pôs no mundo, em terra que não é a vossa terra natal, e onde morrereis, e a terra a que aspiram não tornarão a voltar. Acaso será Jeconias algum traste desprezível, que ninguém mais tenha em conta, porque são repelidos ele e sua raça, e atirados a uma terra que não conhecem? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: inscrevei esse homem entre os que não deixaram descendência, entre aqueles que coisa alguma lograram em vida, pois que ninguém de sua raça conseguirá ocupar o trono de Davi e reinar sobre Judá. Oráculo contra os maus pastores. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem. Oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentaram o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Oráculo do Senhor. Reunirei o que restar de minhas ovelhas espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Oráculo do Senhor.
Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado Yahvé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais: Viva Deus, que tirou do Egito os filhos de Israel. Mas sim, viva Deus, que fez voltar os israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Oráculo contra os profetas. Aos profetas: parte-se de dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos. Assemelho-me a um ébrio, qual homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e de sua palavra santa. A terra está cheia de adultérios, e está em luto esta terra maldita. As passagens do deserto ressecam, e os homens correm para o mal. É a iniquidade que lhes dá forças. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu templo encontro perversidade, oráculo do Senhor. Por isso seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrechocarão e há de sair, pois precipitarei a desgraça sobre eles, no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos vi absurdos, profetizaram em nome de Baal e desencaminharam meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma, e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas, porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar aos que me desprezam, oráculo do Senhor. Tudo irá bem para vós, aos que seguem obstinadamente as tendências do coração. Dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem o viu e lhe escutou a palavra? Quem ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor o seu furor, e a tormenta que redemoinha, prestes a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprisse os seus desígnios. Somente nos dias que virão entendereis plenamente. Não envieis tais profetas, são eles que correm. Nem jamais lhes falhei, e, no entanto, proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto? Oráculo do Senhor. Não sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja? Oráculo do Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Ouço o que dizem os profetas, que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão pelos sonhos que contam uns aos outros tornar-me meu nome esquecido do povo.
assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram o meu nome por causa de Baal. Conte o profeta o sonho que tiver, mas o que te for dado, ouvir-me a palavra que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão? Oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor. Qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações, falando a outros. Vou pedir conta aos profetas cujas línguas não vacilam em proclamar, oráculo do Senhor. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que, ao narrá-lo, ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum e de nenhuma valia são para esse povo, oráculo do Senhor. Quando esse povo, ou algum profeta ou sacerdote vier perguntar-te, qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Tu lhe dirás, fardo? És tu este fardo? E dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou o leigo que ousa dizer, oráculo do Senhor. Eu o castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos, que respondeu o Senhor, ou que disse o Senhor. Não repita, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes esta palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deveríeis repetir, por tal motivo eu vos erguerei qual um fardo e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e vossos pais havia outorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. Jeremias capítulo 24. As 2 cestas de figo. Fez-me o Senhor contemplar esta visão. Colocadas diante do templo do Senhor estavam 2 cestas de figo. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como os são prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podiam comer. Disse-me o Senhor: Que vês, Jeremias? Figos, respondi, excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra nestes termos: Eis o que disse o Senhor Deus de Israel: assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os desterrados de Judá, que destes lugares exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei olhar benévolo e os reconduzirei a esta terra, onde os restabelecerei para não mais arruiná-los. E de novo os plantarei sem que os torne a arrancar. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão contra mim. E, à semelhança do que acontece a maus figos, porque demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor, de Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nessa terra, ou que no Egito se haja refugiado. Farei deles objeto de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha e zombaria, de escárnio e maldição, em toda parte por onde dispersar.
Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais havia concedido.